Fala pessoal, tudo bem? Bora falar agora dos conceitos da hidrografia, alguns conceitos mais essenciais nessa videoaula de geografia para o sexto ano, muito importante para a gente. Bora dar uma olhada então. A gente começa falando sobre as habilidades que estão relacionadas a esse material dessa aula. Habilidade sexto ano 04, descrever o ciclo da água comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e também das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e também da cobertura vegetal. Além disso, a habilidade 10, que é explicar as diferentes formas de uso do solo, rotação de terras, terraceamento, aterros, entre outros, e da apropriação de recursos hídricos, sistema de irrigação, tratamento e rede de distribuição, bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. Bora dar uma olhada então nessa aula. A gente começa falando sobre hidrografia. Hidrografia para você que é a distribuição, a gente traz para você a distribuição de água no mundo. Isso é muito importante de pensar sobre isso. Do total de água que tem presente no mundo, nos oceanos e mares nós temos cerca de 97,5% água salgada, algo que a gente tem dificuldade para torná-la potável, por exemplo. Já o restante, 2,5%, são águas que estão no continente, estão no nosso território brasileiro e em diferentes conjuntos de países do mundo. Percebam a discrepância, né? A maior parte absoluta da água no nosso planeta está nos oceanos e mares. Pouca água nos continentes, que é essa água que a gente vai trabalhar para agricultura, pecuária, para o nosso dia a dia, para beber, para comer. Dito isso, desses 2,5%, gente, 69,8%, ou seja, quase 70% dessa água, dessa pouca água que sobrou, está nas calotas polares, está congelada. Outros 29% é água subterrânea. Também não está no rio não, tá, galera? Está debaixo de nós. Só 0,9% dessa água, que já é pouca, desse 2,5% de toda a água do planeta, 0,9% desse 2,5% que é água que está em rios e lagos, que são as águas que a gente utiliza, por exemplo, para torná-la potável, para a gente poder se alimentar no nosso dia a dia. Dito isso, a gente tem uma preocupação muito grande com essa questão da água, isso é muito importante para todos nós. Pensando aí no ciclo da água sobre os continentes do nosso dia a dia. A gente tem um processo onde o Sol ele vai aquecer o nosso planeta e aí as áreas onde tem muita água vão evaporar, essa água vai evaporar, vai se condensar. Tem também um processo de transpiração dos elementos vegetais, com as árvores, as plantas em si, que vão jogar também umidade para a atmosfera. Essa condensação dessa umidade que está subindo dos rios, lagos, das florestas, ela vai se condensar, vai se precipitar e vai infiltrar para chegar novamente aos rios, lagos, para poder abastecer o nosso dia a dia. Isso é um ciclo constante que nós temos e chamamos de ciclo da água, tá, galera? Onde a gente tem ali um processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração, evaporação, condensação, evapotranspiração também dos elementos vegetais, que vão fazer com que essa quantidade de água ela se mantenha constante no nosso planeta. Outra coisa importante quando a gente pensa na hidrografia, as partes de um rio, já que os rios são fundamentais para a nossa vida, né? Sem esses rios a gente não teria como se alimentar de água no nosso dia a dia, não teria agricultura. Gente, pensando nas partes de um rio, a gente tem a nascente. Olha aqui na imagem, a nascente. Percebam que é uma região mais alta, tá? Onde o rio começa, o afloramento de água lá em regiões mais altas. E aí, fisicamente, essa água vai descer para regiões mais baixas, tá? O afluente é um rio que deságua em um rio principal. Tá vendo aqui, ó? Tem um afluente. Então, é um rio menor que vai desembocar num rio maior. Assim como o subafluente, né? Que é um rio menor ainda que vai desaguar no afluente, que vai desaguar nesse rio principal. A foz, onde o rio deságua, é onde o rio termina. Tá aqui, ó, a foz ou desembocadura, é o final do rio. É o contrário da nascente. A nascente é onde ele nasce, a foz ou a desembocadura é onde ele termina, tá, pessoal? A gente vai ter também, pensando nessas águas do continente, essas águas ligadas aos nossos rios, a chamada rede hidrográfica, que é o conjunto de rios de uma bacia hidrográfica. Então, ó, estão vendo aqui, a gente tem subafluente, afluente, você tem o rio principal, aqui é o rio principal, né? Rio principal, os afluentes e subafluentes vão chegar nele. Dentro disso, dito isso, a área drenada pelo rio principal e seus afluentes é o que a gente chama de rede hidrográfica, na verdade é o que chama de bacia hidrográfica. Quando a gente preocupa só com os rios que compõem uma rede hidrográfica maior, a gente está pensando em rede hidrográfica. Quando a gente pensa na área toda drenada por esses rios principais, esse rio principal e os seus afluentes, a gente pensa em bacia hidrográfica. Então a bacia hidrográfica ela vai considerar
a área, aquilo que está próximo e que está ligado diretamente a esses rios. Quando eu penso somente nos rios afluentes, nesse conjunto de rios, de afluentes, subafluentes e do rio principal, a gente pensa em rede. Então, tem a rede hidrográfica, que a gente pensa somente nos rios afluentes, subafluentes e o rio principal, e tem a bacia, que é algo maior, porque na bacia, além de considerar os rios, o principal, seus afluentes, subafluentes, a gente também considera toda essa área adjacente a esses rios. A gente tem as bacias hidrográficas, que são conjuntos importantíssimos no nosso planeta e também no nosso país. Divisores de água são elevações no terreno que vão determinar ou vão delimitar onde começa uma bacia, onde separa uma bacia da outra. Então, o que determina onde tem uma bacia e onde tem outra bacia? São os divisores de água, são regiões mais altas no relevo, que vão definir, inclusive, para onde vai as águas de uma determinada bacia hidrográfica, tá, galera? Então, essas áreas mais altas definem onde é uma bacia, onde é outra bacia, elas vão delimitar de maneira geral. Tipos de regime dos rios. Os rios têm regimes, tá, galera? Eles são alimentados a partir de algum tipo de água, que pode ser do derretimento da neve. A gente fala que esse tipo de rio é um rio de regime nival. A gente tem aqueles que são do derretimento das calotas polares, então áreas mais altas, onde tem calotas polares, derretimento de calotas polares, ou regiões mais baixas do Ártico, da região Antártica, onde você tem basicamente as calotas polares, as calotas se derretendo devido ao calor, a gente tem regimes glaciais. E a gente tem o regime pluvial, que é o mais comum no nosso país, quase todos os rios brasileiros são de regime pluvial, que varia de acordo com a chuva, né? E assim, de acordo com o tipo climático também. Eles são alimentados, esses rios pluviais, pela água da chuva, basicamente. No Brasil, tirando o rio Amazonas, todos os outros são rios que estão ligados pela questão da chuva. Apesar do rio Amazonas também ser pela chuva, mas ele é chamado de regime misto, né? Que é mais de um regime. Drenagem dos rios. Então, vamos pensar para onde esses rios estão carregando, estão correndo as suas águas. Quando a gente corre esses rios para outros rios dentro do continente, a gente fala que essa drenagem desse rio é endorreica. Tem rio que termina dentro de outro rio, que não termina no oceano, tá, galera? Então, esse tipo de rio tem uma drenagem, ele corre, ele é drenado para dentro do continente, e aí a gente fala de drenagem endorreica. Quando esse rio corre para o mar, quando ele termina, a desembocadura dele, a foz dele é no mar, a gente fala que é uma drenagem exorreica, tá? Então, exo de fora, quando ela termina no Oceano Atlântico, no caso brasileiro. Quando esses rios são subterrâneos, a gente fala de drenagem criptorreica. Esse rio ele vai adentrar para o subsolo e vai estar ligado a cavernas subterrâneas. É um rio criptorreico. Já, galera, os tipos de rios podem ser perenes, possui água o ano inteiro, não seca. Grande parcela dos rios brasileiros são rios perenes, ou seja, independente se está chovendo muito ou pouco, ele tem água, ele pode ter menos água no período de menos chuva, mas ele vai continuar existindo. E a gente tem também os rios intermitentes, são aqueles que vão existir durante alguns períodos por ano. Então ele vai secar quando chover menos. Algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste brasileiro, você tem alguns rios chamados de rios intermitentes. São rios que quando não está chovendo, ele desaparece. Pensando sobre o final do rio, a foz do rio, a desembocadura do rio. A gente tem desembocadura que pode ser em delta e pode ser em estuário. Quando a gente pensa numa desembocadura, numa foz em delta, a gente vai ter ali um rio principal, ó, que vai, tá vendo aqui o desenho do rio? No final desse rio, ele vai ramificar, né? Ele vai ter várias ramificações devido ao acúmulo de sedimentos na foz desse rio. Inclusive é comum ter terra fértil, gente praticando agricultura, principalmente, mas agropecuária em si nessas áreas. Quando esse rio ele não tem um canal único, ó, você vê que tem vários canais. É uma foz que a gente chama de foz em delta, tá? São vários canais, não é um canal único que leva essa água para o oceano. Normalmente até tem formato triangular, delta desse formato triangular ligado à letra grega delta, tá? Esse acúmulo de sedimento vai criar várias ilhas aqui que vai criar vários canais, e toda vez que o rio tem vários canais, a gente chama o seu final de foz em delta. Quando a foz é em estuário, quando ela tem um canal único, você vê, ó, aqui a gente tem o rio e ele vai chegar ao mar numa única foz, mesmo tendo uma área maior, que tem até mangue nessa região aqui e tudo mais, ela não é ramificada como é a outra, ela é um canal único.
E quando você tem uma foz no final de um rio, num canal único, a gente tem o que a gente chama de estuário. É comum nessas fozes em estuários que tem ambientes aquáticos, a transição entre o rio e o mar, regiões de mangue, tá? Inclusive muito importante para os ecossistemas, tá bom? Então, quando você tem o final de um rio, que é um canal único, ela é uma foz em estuário. Quando ela tem vários canais, devido às ramificações desses sedimentos que estão no final dela, ela é uma foz em delta. Escoamento de água superficial. Então choveu, essa água é carregada, ela vai escoar. Nem toda a água da chuva é absorvida pelo solo. Uma parte infiltra no solo, mas uma parte ela vai simplesmente escoar por cima do solo e da superfície que tem ali. Esse excesso passa por um processo chamado de escoamento superficial. Então, a água que não infiltra, essa água que é carregada para os rios, que vai adentrar e vai simplesmente correr por meio da enxurrada e vai chegar em rios e tudo mais, é chamada de escoamento superficial, tá, galera? Esse escoamento é importante fator erosivo. Se você tem uma área com pouca vegetação e a água não consegue infiltrar, infelizmente, inclusive muitas vezes por conta dessa pouca vegetação, e aí vai carregar sedimentos dessa área, carregando partículas pouco a pouco, provocando um buraco no solo, que a gente chama de erosão. Isso é delicado e pode provocar problemas muito sérios para o meio ambiente. Por isso é importante, inclusive, você ter vegetação para proteger o solo. Esse escoamento superficial tem alguns fatores que interferem nesse processo que provoca esse buraco, a gente chama de erosão, tá? Como a declividade do solo. Olha aqui, a gente tem gente morando aqui, ó. E aí você tem uma declividade grande. Olha esse buraco que foi criado aqui. Isso aqui é um processo erosivo. A chuva, a água da chuva, ela não está infiltrando muito, está carregando, está passando de maneira superficial e carregando partículas do solo até provocar essas grandes erosões. A declividade, lugares que são muito inclinados, eles são mais suscetíveis à erosão. A quantidade de chuva também, da pessoa está chovendo muito numa determinada área, aquele solo vai se saturar rapidamente e isso pode provocar uma grande erosão. A presença ou não da cobertura vegetal. É sempre importante você ter a vegetação para proteger o solo, porque além do sistema de raízes do solo, você tem as folhas das plantas ali que vão proteger desse impacto direto das gotas de chuva sobre o solo. Por isso é tão importante ter cobertura vegetal. Pouca cobertura vegetal, solos que vão ficar vulneráveis, frágeis a processos erosivos. E é claro também o tipo de rocha que compõe esse solo. Todo solo, galera, um dia foi rocha. Dependendo do tipo de rocha que você tem ali, você tem uma área mais suscetível à erosão ou menos suscetível à erosão. Nas áreas rurais, o transbordamento de rios pode alagar plantações, ocasionando um processo delicado. Então, esse escoamento superficial pode trazer prejuízos à agricultura de maneira geral. Essa retirada de solo ela é muito delicada e pode provocar impactos muito sérios sobre a própria agricultura em si. E aí, gente, algumas técnicas, como por exemplo, a gente traz aqui o exemplo das técnicas de terraceamento e de curva de nível. Elas reduzem a velocidade da água, do impacto da água sobre o solo e vão impedir ou diminuir o impacto erosivo. Quando você tem esses processos onde você dificulta com que a água ela ganhe muita velocidade, seja por meio do terraceamento ou por meio das curvas de nível, isso faz com que haja menor propensão para a erosão. Por isso essas práticas, essas técnicas, elas são tão importantes para a agropecuária, para a agricultura principalmente, para impedir que haja processos erosivos muito intensos sobre o solo de áreas rurais. Claro que não são só essas técnicas, aqui são essas que a gente trouxe como exemplo, mas existem muitas outras. Já nas áreas urbanas, existem menos áreas de grama, de terra, de vegetação, capazes de fazer a absorção, e mais áreas de concreto, de asfalto, que fazem apenas o escoamento superficial. A água não infiltra, tá? O que gera muitos problemas. Chamamos isso, esse processo onde você tem muito concreto, asfalto sobre o solo, de impermeabilização do solo. O solo fica impermeável. A água acaba só escorrendo, ela não infiltra em sua maior parte como nas áreas rurais. Isso é muito sério nas áreas urbanas porque isso provoca processos relacionados a deslizamento de terra, tá, galera? Ocupação em áreas de encosta, em áreas de maior declividade, como você vê aqui na imagem, infelizmente, quando chega o verão brasileiro, traz para a gente processos, além de processos erosivos, processos estão ligados ao deslizamento de terra, ao movimento de massa, que normalmente trazem, além das perdas materiais, perdas humanas também. O alagamento de vias públicas, as enchentes que vão atingir várias casas, nas áreas urbanas elas são muito comuns. No processo, no verão nosso, isso se torna comum no noticiário brasileiro. Para a gente terminar essa aula, trazer uma reflexão para você. Por que o escoamento superficial é maior na cidade do que no campo?
faz com que na área das cidades você tenha um escoamento superficial maior. Ou seja, a água infiltra menos, tá, galera? Ah, será que é o asfalto? Será que é o concreto? Será que é o fato de ter poucas áreas verdes? Pensa nisso, escreve aí para você ver se você conseguiu entender o que a gente falou aqui. E também, uma outra coisa importante falou lá no início dessa aula. Quais são as etapas do ciclo da água? E como se dá isso, tá, galera? Então tem a evaporação, tem transpiração, evapotranspiração, tem a energia solar. Como que funciona isso? Então coloca isso no caderno para ver se você conseguiu aprender. E se você gostou dessa aula, deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreve, claro, no canal, para não perder nenhum conteúdo como esse. A gente fica por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!